Prof. Alex Nina ensina, vamos falar de oligopólio baseado no capítulo 17 do Menkel. Oligopólio é um mercado com poucos vendedores e muitos compradores. Então, exemplo aqui é a bola de tênis, tá? O Menkel coloca aqui, só tem 3 empresas no mundo. E no Brasil você tem a telefonia, que somente 4 empresas grandes. Aqui 3 empresas grandes, obviamente, né? Tem mais do que isso, mas de fato grandes e com barganha de mercado. No tênis só tem 3 empresas, na telefonia brasileira só tem 4 empresas. Então é muito pouco para o tamanho do mercado. Características chaves, então, tensão entre cooperação e interesse próprio. Essas empresas, ora elas vão cooperar e ora elas vão competir. E o exemplo que o Menkel começa dando é do duopólio, ou seja, um mercado que só tem 2 empresas, seria um oligopólio maior possível, né? Porque a ideia é que quanto menos empresa, maior o tamanho do oligopólio. O exemplo é uma cidade com apenas 2 donos de posses, Chitãozinho e Chororó. Né? Chitãozinho e Chororó, eu vou dizer aqui que são o nome dos donos desses posses. Imagina que o custo de produção para ambos é hipoteticamente zero. Então, para a gente começar a entender como funciona o oligopólio a partir do duopólio. Aqui, pessoal, é a quantidade de galão de água vendido por cada um desses produtores. Aqui o preço que eles colocam e aqui as receitas que eles obtêm. Tá? Aqui seria 120. Na verdade, aqui seria zero aqui no início, tá? Que está indo de 10 em 10, então a quantidade aqui é zero. Então o preço inicial seria R$ 120, mas não ia vender nada. A partir de 10 quantidades, na verdade a partir de uma já tem uma diferença, mas a nossa tabela aqui a partir de 10, você coloca no preço de 110 e vai ter uma receita de 1.100. Em 20 o preço diminui para 100 e a receita 2.000. Em 30 o preço diminui para 90 e a receita fica 2.700. Isso aqui eu estou considerando a venda dos dois em conjunto. Tá? Até chegar uma quantidade de produção de 120, por exemplo, que o preço chega a zero e a receita chega a zero. Então você tem aqui os dados, tá? E aqui a gente vai começar a falar das conclusões. Chitãozinho e Chororó farão um acordo conluio, que só são eles que fornecem, para venderem 30 galões cada, totalizando 60 galões com o máximo de receita do mercado. Ambos lucram 1.800. Vamos visualizar isso aqui, ó. Porque vocês percebem que em receita vai aumentando até chegar em 60 galões. Quando passa para 70 galões, a receita começa a diminuir. Tá? Então, eles vão fazer o seguinte, eles vão parar por aqui. A gente vai ver que cada um poderia continuar e até mesmo aumentar seu lucro individual, mas, pensando do ponto de vista do conluio, é melhor que eles parem por aqui e eles podem ter um acordo aí de cada um ficar com metade dos galões. Na prática, os oligopólios, eles não necessariamente dividem a metade para cada, mas aqui, para simplificar nosso exemplo, o Chitãozinho vai ficar vendendo 30 galões, o Chororó também, o lucro vai ser metade disso aqui para cada, ou seja, 1.800. Então, esses grupos de empresas que fazem conluio são denominados cartéis. Exemplo, a gente já ouviu falar no cartel de Medellín, né, que é um cartel ali de narcotráfico, com origem na Colômbia e também atua no México. Na Colômbia, né, Medellín, Colômbia. Mas no México você também tem muitos cartéis ali ligados ao narcotráfico. Porque são poucos grupos que já se consideram do crime organizado. Ele tem acordos entre si, ao mesmo tempo que eles competem entre si, como a gente vê aí nos filmes. Na prática, eles agem como um monopólio. E a gente já viu em aulas anteriores que o monopólio ele é somente ineficiente. Então, ele é um problema de mercado. Por isso, existe a legislação anticartel, para proibir esse tipo de prática. Ou seja, que duas empresas que controlam o mercado tenham ali um acordo entre elas para aumentar o lucro delas em detrimento da redução da oferta eficiente de mercado. Se você tem menos produto ofertado ao mercado e também menos produto seria um preço menor, você tem uma redução do bem-estar social, mesmo que aumente o lucro dessas empresas quando a gente olha para o conjunto delas. Mas há uma diferença em relação ao monopólio. Tá? Então, lembra que eles têm um acordo, mas o que acontece se um deles quebrar esse acordo? Se o Chitãozinho aumentar sua produção em 10 galões,
a oferta de mercado sobe para 70 galões ao preço de R$ 50. Então, exatamente bem aqui que vai ser equilibrado aqui essa oferta. Olha só, o Chitãozinho vai lucrar 40 vezes 50, porque ele vendeu 10 galões a mais. Ele lucra 2.000. O lucro dele aumenta. O Chororó, ele lucra 30 vezes 50. Então, o lucro foi para 1.500. Lembra que o lucro dele era 1.800 antes. Então, o lucro do Chororó, que não rompeu o acordo, diminuiu. E o lucro do mercado, ele diminuiu também. Então, qual é a nossa conclusão? Que há um incentivo para que o Chitãozinho desrespeite o acordo. A mesma coisa para o Chororó. Poderia o Chororó aqui desrespeitar esse acordo. Por quê? O desrespeito a esse acordo aumenta seu lucro individual. Tá? Bem interessante isso aqui. Se os dois entrarem numa guerra por preço, encontrarão um equilíbrio de Nash. Então, o que seria essa guerra por preço? Imagina que o Chitãozinho primeiro quebra o acordo. Aí o Chororó diz assim, tu vai vender mais, eu também vou vender mais 10. E aqui, olha, eles vão descendo. Cada um, o Chitãozinho desce 10, o Chororó desce 10 e assim por diante. Só que eles não vão descer até zero. Tá? Eles não vão descer até zero. O que acontece, eu coloquei aqui mais uma coluna, que seria o lucro individual do desrespeito. Então, quando eles estão lá no equilíbrio de conluio, se um desrespeitar o acordo, o lucro individual aumenta. O outro desrespeitando o acordo, ele aumenta seu lucro individual. Só você ver aqui, ó, o lucro do Chororó, quando era 70 galões, era 1.500. Se ele desrespeitar o acordo, o lucro dele aumenta em R$ 100. Só que a partir daqui, ó, o lucro não muda, o lucro passa a diminuir. Então eles não vão com essa guerra até acabar, né? Até chegar lá no preço zero do galão. Não, vai ter um momento que, do ponto de vista individual, não vale a pena você ofertar mais galão, mais produto no mercado. Tá? Esse equilíbrio é chamado equilíbrio de Nash. Nash é um economista, o John Nash, que ele é representado naquele filme Uma Mente Brilhante. A história dele representada foi ele que deduziu que existe um equilíbrio para duopólios num mercado de oligopólio, ou não necessariamente duopólio, mas pode ser que se tenha 3 ou 4, ou seja, poucas empresas em relação ao tamanho do mercado, você vai ter um equilíbrio ali entre a cooperação e o individual dessas empresas. Esse equilíbrio não vai maximizar o lucro individual se eles agirem em conluio, mas vai existir de qualquer forma.